Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram pelo Instituto Arvorecer. Nós estamos aqui hoje para mais uma live, principalmente durante esse lançamento do projeto Entrelaços. Então nós convidamos várias pessoas que vão estar aqui conosco, normalmente às quintas-feiras, né? Por uma questão a gente fez agora na sexta-feira, mas nós estaremos debatendo assuntos relacionados às causas que nós defendemos. E o Instituto Arvorecer trabalha em relação à sustentabilidade, que tem o tripé social, ambiental e econômico. Então, os nossos convidados são pessoas que vêm somar todo esse conteúdo que a gente vem trabalhando. Vou falar um pouquinho para vocês o que é o projeto Entrelaços. É algo que a gente vem trabalhando há algum tempo, então tem o aspecto social, porque a gente direciona para o público em situação de vulnerabilidade, o sentido econômico, porque ele vem favorecer a questão da geração de renda, e o sentido ambiental, porque nós empregamos a utilização de resíduos. No caso, a gente vai estar trabalhando com o reuso de toalhas de banho. Então a gente lançou aí a campanha do Entrelaços, e nós estamos precisando de toalhas de banho para doação. Então eu peço aí aquela toalha velha, mas que também esteja em bom estado, que você não usa mais, não vá utilizar mais. Nos chame aqui no direct, que a gente vai até você para fazer o recolhimento. E essas toalhas serão transformadas em outros produtos que vão gerar renda para essas pessoas inseridas no projeto. Então, essa noite a gente tem aí, e para você acessar também o projeto, saber maiores detalhes, quem puder doar também, é só ir lá no link na bio, que vai estar lá para você acessar de que forma que você pode fazer. Bom, essa noite a gente vai trazer aí uma pessoinha muito especial, que ela já está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí. E a Amanda, né, a Mandi, né, como ela é conhecida aí nas redes sociais, Mandi Fernandes. E a Amanda, ela é bióloga marinha, ela é mestre e doutora em ecologia e conservação da biodiversidade pela Universidade Estadual de Santa Cruz. E ela é pesquisadora, educadora, atua também como bióloga junto ao Instituto Argonauta, que faz um trabalho maravilhoso ali no litoral. Ela faz todo um trabalho de resgate e reabilitação de animais marinhos, e como educadora também ela atua principalmente trazendo a visão da ecologia profunda, que a gente vai falar sobre isso hoje. E também ela, juntamente com o companheiro dela, o Gabriel, também biólogo, ele constrói a página da Oncomar. Depois a gente vai colocar os links aí para você seguir e estar acompanhando todo esse trabalho da Amanda junto ao meio ambiente. Então eu vou convidar aí a Amanda para ela estar participando. Amanda, se você puder acessar, pedir o convite aí para estar entrando, eu estou aguardando aqui para a gente ir conversando sobre esses temas. Muito boa noite, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Aqui a Amanda, pedindo para participar. Priscila, do Instituto Arvorecer, que é a nossa coordenadora pedagógica, ela que tem feito um ótimo trabalho aí, frente... Olá, Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. Amanda, obrigada. eu dei aqui as boas-vindas, né? Já falei um pouquinho sobre você, sobre o projeto Entrelaços, e eu vou pedir para você se apresentar e a gente começar o assunto aqui, o nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marlene, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar conectada com vocês, em conhecer os projetos. E eu vi a apresentação e é isso que você já introduziu, né? Eu sou bióloga marinha. Tenho doutorado e mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, atuo com pesquisa há muitos anos, principalmente relacionado ao ambiente marinho,
mas também como educadora, com sensibilização ambiental e através da visão da ecologia profunda, principalmente, aonde a gente abrange algumas questões um pouco além do que a gente aborda na academia ou no ambientalismo como um todo, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. E estou muito feliz de estar com vocês. Olha, o prazer é imenso, né? As redes sociais hoje, elas nos fazem conectar com algumas pessoas especiais, assim como você, que vem trazer tanto conhecimento. Amanda, ecologia profunda. Me fala sobre isso, esse termo. De onde que ele vem? Como que ele nasceu? Para que ele serve? Bom, vamos lá. De uma forma bem resumida, a ecologia profunda ela vem desde a década de 70, aonde ela foi trazida pela primeira vez através do pensamento de um ecofilósofo, né, que chama Arne Naess, na Europa, e através de um período de contemplação que ele teve, ele percebeu que a gente precisava trazer a ecologia de um jeito mais profundo para os seres humanos. Então, que a gente precisava de um olhar que voltasse a colocar a gente aonde a gente realmente estava, assim, parar de perceber o que a gente estava, isso desde, né, da década de 70, que a gente tinha um olhar como se fosse superior para a natureza e que isso desencadeava muitos dos processos negativos com que a gente se relaciona hoje. E aí ele trouxe essa questão da ecologia profunda de como uma forma da gente enxergar o nosso estar no mundo, o nosso ser, e principalmente a forma com que a gente se relaciona com o todo. Então, resumindo bastante assim, é nesse sentido de ir um pouco mais além dessas caixinhas que a gente acaba colocando, até para conseguir estudar a ciência de um jeito que a gente consiga organizar na nossa cabeça, a gente acaba colocando tudo em caixinha, né? Nome de espécie e tal conceito e o outro. E só que isso cria uma ideia de separação na nossa cabeça. E a ecologia profunda traz essa sensação e vivência de reintegração. Aí a gente pode abordar um pouquinho mais profundamente ao longo da conversa. Eu ia justamente perguntar para você em relação a isso, porque a ciência ela trouxe uma forma de sistematização, né, das cadeias, enfim. E a ecologia profunda ela vem trazer essa integração. Então, a gente não enxerga o ser humano, né, o homem, como um ser à parte de todos os demais participantes desse ecossistema. Uhum. E antigamente a gente tinha essa visão, como se a gente tivesse, né, para ser mais didático, como se a gente estivesse ali num pedestal e que tudo aquilo servisse ao homem, que apenas a gente olhasse como criaturas que nos servissem e não que elas pudessem interagir conosco. E que também os efeitos, tudo aquilo que nós fazemos, acaba afetando esse todo. É bem isso. Exatamente. Sim, bem nesse sentido. A ecologia profunda, ela traz isso de que na nossa cultura, né, como um todo, a gente desde pequeno, a gente vai desenvolvendo essa ideia de que a natureza serve ao homem em algum nível. Tanto que até as palavras que a gente usa para se referir à natureza, eles já trazem essa ideia, né? A nossa cultura costuma falar sobre recursos naturais, que já é uma ideia de algo que o ser humano tem direito a consumir e que aquilo existe de uma certa maneira para abastecer o ser humano, né? Então, vem bem nesse sentido, falando bastante da teia da vida, da complexidade dos sistemas vivos. Então, a gente entendendo tudo isso como uma teia mesmo de relações, onde está tudo interconectado. E a gente começa a entender tudo isso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem algumas culturas que elas sempre enxergaram a natureza dessa forma, né? Elas sempre enxergaram a vida dessa forma. Então, a ecologia profunda, ela vem só na década de 70
retrazer, né, essa visão de mundo ancestral que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, pelos povos originários, pelos povos indígenas, que vivem através dessa visão de mundo do ser humano integrado com o todo. E uma outra palavrinha que eu sempre gosto de trazer também é uma palavra que eu não sei se você já ouviu falar, foi o Thich Nhat Hanh que trouxe, ele é um monge budista tibetano, e ele tentando traduzir o que era tudo isso, ele trouxe uma palavra que ainda não, ele diz que ainda não está no dicionário, mas que deveria estar, porque ela se chama interser, que é onde a gente é com todos os outros seres, onde a gente só existe, a nossa vida só é possível, porque a de todos os outros seres também são. Então, quando a gente entende a profundidade desse jeito de se entender no mundo, é impossível a gente ter esse ímpeto de destruição, esse ímpeto de se achar superior, porque a gente compreende num nível profundo que a nossa vida se deve a todas as outras existências, né? Então a gente passa a se colocar no mundo, a fazer nossas escolhas, os nossos questionamentos a partir de um outro lugar, diferente do que a cultura que está imposta coloca pra gente, né? Através de vários meios. Então, e esse comportamento do homem, ele é bem predatório. E a gente parte do princípio, o que que o homem pode fazer? Essa questão assim, o que que a gente pode levar a espécie humana a se integrar com esse meio onde ele vive, perceber realmente o seu papel, né? E essa interconexão, né? Com todas essas outras manifestações de vida que tem, porque ainda mais no mundo extremamente conectado, digital, online, que as pessoas estão. E porque hoje, por exemplo, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão menos conectadas em apreciar, por exemplo, o simples fato de você olhar para um céu, principalmente que nas cidades a gente não tem isso, né? Porque as cidades estão extremamente iluminadas. Mas de repente ir a campo e você contemplar estrelas, ou você sentar num alto de uma montanha e contemplar o horizonte, a imensidão. E cada vez mais a gente percebe que a gente tem cada vez menos esse tipo de atitude. De que forma você acha que hoje esse assunto poderia chegar até as pessoas para que pudessem assim, chamar a atenção mesmo para esse tema? Acho que tem muitos aspectos, assim, sinto que tem muito disso que você trouxe, essencialmente isso, assim. A gente está passando por um imenso desafio, principalmente com os jovens, né? E também a pandemia, a quarentena agravou um pouco isso dessa ser a única forma da gente conseguir se conectar, né? Se comunicar, sentir a presença do outro, então isso se intensificou. Isso que você falou, da gente se acostumar, mesmo nas grandes cidades, a ter alguma coisinha que traz essa sensação, assim, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que uma sensação, mesmo que pequena, que pareça pequena, ela pode nos trazer essa reconexão imediata de uma maneira muito forte. Então, por exemplo, se tiver alguma possibilidade de ter umas plantinhas, de poder cuidar, de colocar o pé no chão, de lembrar de olhar o céu, nem que, sei lá, algumas vezes coloca um alarmezinho ali no celular, olhar para o céu, ficar do lado de algum animal, para que isso vá voltando a ser um costume, assim, né? Porque é muito sintomático isso da gente perder esses níveis de conexão. E daí uma outra coisa que tem é dessa visão de mundo, assim, se a gente começar a entrar em contato com isso, questionar um pouco mais sobre que existem várias maneiras de viver, a gente chama de cosmovisões, né? É um jeito que é como se fosse lentes que a gente coloca de acordo com a cultura que a gente está, de acordo com o jeito que a gente se relaciona com a nossa comunidade. Então, isso vai fazer com que a gente entenda o mundo de algumas formas. Quando a gente entende que, principalmente, uma coisa que faz a gente ter essa visão de mundo diferente é que a ecologia profunda ela não entende que a gente faz parte da natureza.
ela entende que a gente é natureza. Então, lembrar disso também, que a gente tem um corpo, né, que dá para pegar, a gente não tem só uma mente ambulante pensante em milhões de problemas. Então, voltar um pouco para o corpo, assim, lembrar de sentir as sensações e lembrar que isso aqui é a natureza, né? Tudo que tá na minha volta, por mais que foi construído. Então, essa visão de mundo, de tentar colocar aos pouquinhos essas gotinhas de ver que é possível entender de outro jeito, o jeito com que eu tô aqui. Meu corpo é a natureza, tudo que acontece à minha volta é um tipo de inter-relação, assim como é em todos os ecossistemas, né? Todos os animais que estão ali de alguma maneira em inter-relação, possibilitando a vida, a gente também é natureza em inter-relação. Então, cultivar as boas relações, os momentos em que a gente traz esse, nem que for um pouquinho de sensação do que, se você ama o mar, não pode estar perto do mar, tentar entrar um pouco em contato com a água da maneira que você puder. Essas gotinhas de sensação, elas podem ajudar a alimentar e a não deixar secar esse fluxo de se entender como natureza, né? Sim, é muito bacana a gente ter esse pensamento que assim, nós somos uma parte apenas, né? E que tem o todo, e que na verdade a gente compõe esse todo. Então, Uhum, essa conexão, né, de todos os elementos e também da autossensibilização, porque a gente percebe muitas vezes que os impactos negativos que nós temos na nossa vida, não só impactos do externo, né? Porque se a gente uhum, for falar de impactos que já já a gente vai falar, né, sobre queimados, etc e tal, mas porque às vezes a gente fica assim visualizando esses impactos externos. Porém, os próprios impactos internos que isso tudo reflete, porque essa falta dessa conexão. Então, com a pandemia, a gente percebeu muito sobre essa questão da necessidade do homem se voltar para dentro de si. Então, uhum, inclusive, assim, melhorar a sua alimentação. Então, uhum, por exemplo, cultivar uma horta dentro de casa, né? Como você falou, tem uma plantinha, um animal, enfim, tudo aquilo que ele tem ali, mas para ele justamente buscar aquilo que ele perdeu, tá? uhum. Priscila está colocando aí, ó, lindas palavras. Muito gostoso ouvir isso. Realmente, esse assunto é uma delícia. Eu tive a oportunidade de fazer a formação ECOA, que é Educação Comunitária e Ambiental, onde a Ai, Priscila, que a gente, né, se conheceu, aproximou, e a Priscila era uma das instrutoras, facilitadoras ali. Então, ela conhece bem desse assunto também de ecologia ai, profunda. que lindo. Então, é uma questão apaixonante mesmo. E tem bastante gente entrando aí. Quero dar as boas-vindas, boa noite, tá? Lembrando que a gente está aqui fazendo essa live com a Amanda Fernandes. Pode chamar você de Mandi? Você gosta que chame Claro, sim, quase todo mundo chama assim. de Mandi? Porque aí depois você coloca aí suas redes sociais aí Falou. nos comentários para o pessoal se conectar, seguir o teu trabalho lá. E, e a gente está nesse período onde a gente está lançando o projeto Entrelaces, que é um projeto sustentável, então ele abrange o tripé da sustentabilidade social, porque a gente vai atender o público em vulnerabilidade social para a geração de renda para essas pessoas, então onde vem o aspecto econômico e também o ambiental, porque a gente vai utilizar os resíduos têxteis, então resíduos, reutilização de toalhas, fazer a logística reversa de toalhas para transformá-los em panos de limpeza, etc. Então, tem uma oportunidade aí, o nosso link para doação tá lá na bio. E quem quiser doar as toalhas ou camisetas, a gente pede que coloque lá no direct que a gente vai estar buscando, tá? Então, a gente tenta, o Instituto Arvorecer, ele vem trazer uma solução que muitas vezes a gente não encontra ainda. Então, é a nossa colaboração aí. Amanda, Incrível esse projeto. a gente está trabalhando, né? Quem trabalha por uma causa é um desafio. Mas a É, gente gosta de desafios, então nós somos muito teimosos, né? E assim, tem que ser. persistentes. Porque a gente acredita nessa questão da transformação.
Porque se a gente ficar só de fato ali, por exemplo, só olhando tudo acontecer e achar que está tudo perdido, qual que é a nossa contribuição? Enquanto Exato. pessoa, né? Enquanto o ser humano mesmo, isso ele começa também a ativar esses gatilhos para que a gente possa também Claro. colaborar com alguma coisa. De Inclusive, se sentir. Pode falar, por favor. a gente tem solicitado a questão do voluntariado para que Uhum, pessoas possam, porque muitas vezes numa organização social falta isso, né? Então nós somos um grupo pequeno de pessoas que trabalhamos por uma causa e muitas uhum. vezes faltam colaboradores. A gente teve esse ano aí, né? Nós tivemos algumas estagiárias que vieram trabalhar conosco, que colaboraram, que foi muito importante, mas acaba que é um trabalho restrito. Então, isso é muito Claro. importante também. Marlene, isso é muito importante de você falar. Deixa eu só pegar um ganchinho aqui, porque eu acho que isso é uma das coisas mais essenciais. Quando as pessoas vêm falar comigo, assim, até sobre isso, de quem mora na cidade ou quem se sente ainda um pouco desconectado e como sentir isso, como a Priscila acabou de falar que é gostoso ouvir isso, é porque a gente se sente de volta em casa. Essa é a nossa casa. Sentir que a gente é a natureza é voltar para casa. A gente, em algum nível, foi desconectado disso por conta de um pensamento patriarcal da nossa cultura. Mas essa é a nossa casa, então a gente gosta de ouvir, gosta de sentir essa sensação porque é um retorno. E aí, quando as pessoas vêm falar sobre isso, eu sempre gosto muito de comentar isso que você falou do voluntariado, de estágio, até a nossa profissão, a gente contribuir com instituições, a gente está a serviço do outro. Eu acho que é o que mais pode colocar a gente de volta a esse contato que todo mundo sente falta e não sabe do que. Às vezes, essa tristeza profunda, uma lacuna que as pessoas não sabem explicar, é porque a gente não sabe mais como está a serviço. E eu sempre falo que a resposta para quase todas as perguntas e angústias que a gente tem está na natureza. Então, se a gente tiver coragem de observar a natureza e ver como ela responde aos principais problemas, a gente vai ter a solução para muitas das coisas que a gente se debate, né? E a natureza está sempre a serviço, as espécies estão sempre a serviço da vida, não delas mesmas, elas estão sempre a serviço de cada vez criar mais vida. E o ser humano, em algum grau, ele se desconectou profundamente disso. Então, quando a gente se coloca a serviço, seja de qualquer coisa que você sinta esse ímpeto de se oferecer, de oferecer o que você tem para isso, é uma das formas mais profundas de você se sentir reconectado. Assim. Então, mais do que você ficar num retiro isolado na natureza no final de semana, você ter coragem de se colocar a serviço de outro ser humano, de animais, dos mares, dos rios, é uma coisa que não vai acabar. Tipo, você vai sentir aquela reintegração ao longo de toda a sua vida, sabe? Você não sai, não é um retiro que você vai embora e que essa conexão é cortada. Então, essa coisa do trabalho voluntário, do estágio, de poder colocar seu tempo a serviço da vida, eu acho que é o centro de tudo isso que a gente está conversando, assim, só para não perder isso que você trouxe, porque é muito importante. E assim, eu sempre gosto de conhecer palavras novas. E eu tive a oportunidade essa semana, né, de participar de uma mentoria. E ele trouxe uma palavra, eu até estava aqui pesquisando porque eu me esqueci a origem dela. Mas eu acho que é africana, mas depois eu vou estar pesquisando, talvez vocês saibam, que é o dibuíno, que significa gratidão. Então, eu digo que a gratidão, ela tem a mesma vibração, a mesma frequência do amor. E quando a gente é grato e quando a gente expressa esse sentimento, devolve, né, a essas partes todo esse sentimento, a gente percebe que até que o impacto na gente também ele é muito forte. Uhum. Então é algo assim que somente quem tem essa vivência é que percebe, que consegue perceber. E aí a gente começa, e aí tem uma parte que a gente conversou um pouco sobre essa questão, né, social, essa vida moderna, isso que a gente está vivendo. Você falou um pouquinho já, mas que muitas vezes é aquilo, né? Então, pessoas em depressão, pessoas sem propósito, sem assim, questionando o que eu estou fazendo aqui. E Uhum. infelizmente é um tema triste, mas
A gente saiu aí do Setembro Amarelo, né? Que é o mês do Uhum. suicídio, e que tá recente, né? E que assim, e que a gente tem conhecimento de casos acontecendo aí, porque assim se perdeu tudo isso, né? Então essa Uhum. conexão, né, desse social com o ambiental. Fala Uhum. um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, através de toda a construção dessa visão de mundo, né, que a gente está trazendo aqui, e como eu sempre falo, assim, da gente olhar um pouco como outras culturas enxergam, né? Então, assim, a gente acabou se colocando, como a gente falou no começo, em caixinhas, né? Como se tivesse o ser humano aqui, o ambiente de praias aqui, o de montanhas aqui. E na natureza isso não acontece, os animais não sabem o que é essa parte aqui, é tudo um todo, né? Eles estão ali contribuindo com uma grande teia, que a gente chama de sistemas vivos, né? A gente tem como se fosse um sistema vivo dentro do outro, se a gente pensar, por exemplo, no nosso interior, todos os órgãos são um tipo de sistema vivo, e daí tem a gente, e aí vai crescendo, né, até a gente chegar nas comunidades, nos ecossistemas e ampliando esses sistemas vivos. Então, a relação ser humano e natureza, é engraçado a gente falar isso, porque tem até o Krenak, o Ailton Krenak, que é uma grande voz, né, dos nossos tempos também, que ele traz essa visão da ecologia profunda dos povos indígenas em si, muito forte. Ele fala que é engraçado para ele tentar explicar isso para a nossa cultura, porque em muitas comunidades indígenas eles nem têm palavras diferentes para falar sobre o ser humano e sobre natureza. É uma coisa só. Então já começa daí a dificuldade deles conseguirem explicar para a gente uma coisa que é uma visão de mundo completamente diferente. Então a nossa relação com o todo, ela é essa coisa só, né? Como a gente está em relação com o meio sendo agente natureza, assim. E aí tem muito essa questão, quando a gente trabalha na conservação, eu sempre falo que é importante a gente ter isso como norte, assim, de que a gente não faz conservação sem cuidar do ser humano. Por isso que eu fiquei tão feliz com o convite de vocês e de conhecer e tudo. Tem um pesquisador que eu não lembro quem foi agora, mas eu estava em alguma palestra e ele falou que quem está no vermelho não pensa no verde. Então, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas têm questões muito urgentes para ter que resolver antes de conseguir filosofar e pensar em tudo isso que a gente está conversando aqui. Elas precisam comer, elas precisam saber como que o filho dela vai comer, como que ela vai sobreviver amanhã, né? Então, a gente não consegue fazer uma conservação efetiva se a gente não olhar com amor para as pessoas que estão do nosso lado antes. E aí disso vem a necessidade de projetos como o Instituto traz. E por isso que eu fiquei muito feliz assim de estar aqui com vocês, porque é urgente que a gente perceba que essa relação é essencial, assim, a gente precisa ser autocrítica. Tenho a vida acadêmica ainda, né? Trabalho com pesquisa, fiz mestrado, doutorado, e dentro disso a gente precisa ver onde a gente está errando, assim. A gente de alguma maneira colocou a conservação como se ela fosse uma outra caixinha, sem conseguir se interrelacionar com tudo isso. Só que isso não é possível. Então eu vejo que essa é a coisa essencial, assim, a gente conseguir ter esse olhar dessa relação socioecológica, voltar a colocar esse olhar humano no centro das discussões de ecologia, de mudanças climáticas, né? A gente teve agora o relatório do IPCC, né, que são os principais pesquisadores do mundo que trabalham com mudanças climáticas, trazendo toda essa questão da vulnerabilidade social e de como isso é urgente a gente olhar para essa relação homem-natureza e para trabalhos sociais. E então isso assim é essencial para a gente, para tudo que a gente está falando aqui, a gente olhar com amor para o ser humano, eu acho que é o começo de tudo, assim. Com certeza. É importante esse relato teu em relação à questão da escassez, porque realmente, né, esse público em vulnerabilidade social, quando ele está ali, né, é aquela premissa, né, e é o primeiro degrau, né, da pirâmide de Maslow, né,
que são as necessidades básicas. Então, a gente viu que isso se evidenciou muito na pandemia. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas à Ione, que faz um trabalho maravilhoso lá no Conselho Central. Ela está aí nos assistindo. E, assim, muita gratidão, né? O de buino para ela, porque é um trabalho que são os vicentinos que fazem em relação à questão da doação de cestas básicas. E eu digo que se não fossem as instituições, muita gente teria realmente, talvez até morrido de fome. Porque só os governos não teriam dado conta de alimentar tanta gente. E aqui na nossa cidade a gente tem essa felicidade, tem instituições como essas que nos ajudam a ajudar outras pessoas. E essas pessoas nesse primeiro degrau, que ele está ali lutando pelo pão, né? Pela necessidade fisiológica. Não tem nem condição de ficar pensando que não vou jogar o lixo na natureza. Uhum. Ele quer pegar aquela garrafinha e transformar em dinheiro, porque ele vê a única Uhum. alternativa. Eu tenho falado muito nas lives, porque eu mesma tive um impacto, né, na localidade onde eu moro, que é assim, né, classe média, enfim, mas que eu me deparei com uma família, né? Eu sabia, tem a coleta seletiva da prefeitura, mas eu perguntei um dia numa faxina de final de ano, eu tinha umas coisas assim que eu queria, não queria jogar, né, no lixo ou só a coleta Uhum. seletiva. E aí eu perguntei, né, pro zelador, né, daqui, se confirmando como que era, se passava a prefeitura, né, para recolher. E ele falou, não, é uma família que mora atrás do condomínio e que vive disso. E eu realmente, é um bairro que você tem um acesso por uma rua, então é um bairro invisível. E eu até Uhum. entrei nessa rua um dia com meu filho e fui ver que realmente é uma comunidade ali, deve ter umas 50 Uhum. casas. E vi os bags, né, com os resíduos. E depois eu comecei a observar pela janela ele com as duas meninas, com duas crianças, né, fazendo a catação ali. E aí eu passei a ter mais cuidado com o meu descarte, porque às vezes você Uhum. pega um pote de margarina, não faz a higienização que tem que ser feita, e aí eu comecei a ter mais cuidado com isso, sabe? E então, por quê? Aí eu falei, gente, é uma pessoa do meu lado, muito próxima. Sim. E eu falo que essa questão dessa integração, né, de você enxergar o outro como alguém que realmente, assim, poxa, uma pessoa tão próxima, e o que que eu estou fazendo, pelo menos para melhorar essa condição de vida dessa pessoa. Uhum. Claro. Então veio esse pensamento. Então na pandemia eu percebi isso, que teve muito essa questão, é, que se evidenciou essa necessidade. Então a gente precisa mesmo fazer essa reflexão. E também, Amanda, sobre, né, você falou disso, né, que não existe a natureza desconexa, né? Até porque a gente Uhum. está numa região, por exemplo, nessa região nossa aqui, aqui a Ione está falando, nós acreditamos e sabemos por experiência a entrega de alimentos e a porta de entrada para todas as demandas das famílias. Exatamente, Ione. Claro. Realmente é o principal mesmo, né? E depois vem o resto. E aí, por exemplo, toda essa nossa região aqui onde a gente está, né? Porque aqui, não sei se você sabe, mas aqui na nossa região, sul de Minas, começa a transição de dois biomas, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, né? Faz a Uhum. transição. A gente tem 7% de Mata Atlântica aqui. Mas que, por exemplo, a importância da Amazônia. É porque a Amazônia está lá, né? Na região norte. Mas se não tivesse, a gente seria um deserto, né? Aqui. Uhum. Muito, Então, exatamente. e aí a gente fica pensando o mar, né? Eu até achei interessante, porque uma pessoa lá de Santos, né? Que você mora em Santos. Aí eu Eu falei, o moro que em que tem? Ilhabela hoje. Ilha Bela. Então, assim, o que tem a ver uma pessoa lá do litoral norte, né? De Ilha Bela, com uma região de montanhas, de altitude, né? Que aqui a gente está 1.180 metros. Uhum. Então, é exatamente isso que você falou, né? Da É, questão da que um não é dissociado do outro. sim, e isso assim
com a ciência a gente foi conseguindo entender um pouco mais, por exemplo, né, sobre os rios voadores da Amazônia e como eles trazem chuva para São Paulo e coisas que antes acabavam ficando muito no imaginário, assim, a ciência pôde trazer para explicar os mecanismos, né, de evaporação da água do oceano e como tudo isso está interconectado de uma forma que é constante num fluxo que mantém a vida e que os nossos olhos não conseguem capturar, mas que estão o tempo todo acontecendo, assim. Então não existe, como a gente está falando desde o começo, essa separação, ela é ilusória, ela é a forma de um pensamento da gente entender o mundo e que está nos trazendo muitos problemas, né? A gente acaba ficando compartimentado nos espaços que a gente vive e tem muita dificuldade de entender essa inter-relação, assim. Então, por exemplo, vocês aí em Minas, né, sudoeste de Minas, acredito que aí pelo sul também, a gente tem muitas nascentes de rios super importantes, né? Inclusive a nascente do Rio São Francisco, se eu não me engano, é em Minas, né? Sim. E que precisam também das matas ciliares para que as nascentes possam brotar. E aí tem tudo isso que quando a gente. É como se a gente puxasse, pegasse a ponta de uma linha, e aí a gente vai pegando e ela não acaba nunca mais, né? Ela não tem uma coisa que uma hora acaba isso, uma hora começa isso, tá tudo interconectado. Então, por exemplo, os rios daí, todos os rios do Brasil desembocam no mar. Então a gente está conectado por isso, está conectado pelo oxigênio que a gente respira, né? A principal parte vem dos oceanos, por mais longe que as pessoas estejam deles, a gente está respirando a mesma contribuição que vem principalmente das algas, né? Dos oceanos. E os rios desembocando no mar, então a gente tem esse interfluxo o tempo inteiro se comunicando, que infelizmente a gente não consegue ter um olhar macro para estar vendo tudo isso, assim, né? Mas a principal raiz da ecologia profunda é que a gente consiga acessar camadas nossas que a gente possa internalizar isso de uma maneira tão profunda que a gente não consegue mais ver o mundo de outro jeito, assim, quando a gente entende a complexidade desses sistemas vivos e o quanto eles estão conectados e funcionando, pulsando para que toda a vida possa existir, a gente não consegue mais desver, né? Depois que você viu, é impossível desver. Então, essa sensibilização, ela é muito importante nesse sentido, assim, para que a gente tenha coragem de colocar novas lentes. E eu acho que principalmente com relação às nossas relações, assim, a gente pensar que o tempo inteiro a gente está se relacionando com o ar que a gente está respirando, com o rio que a gente entra, com os oceanos, com a pessoa que está do nosso lado, igual a companheira mandou aqui, né, dos alimentos, esse olhar de Uhum. você parar o que você está fazendo e pegar alimentos para levar para uma pessoa que você não convive com ela no dia a dia, mas que se a gente tem essa noção de fluxo, de interdependência, ela não é uma outra pessoa, né? Ela é uma vida que está nisso junto comigo. Então a gente não consegue viver de uma forma que exclua tanto os ambientes quanto nenhuma pessoa, nenhum animal. E aí é nesse sentido, assim, que a ecologia profunda vem trazendo essa profundidade mesmo, e aí a gente trabalha com diversos sentimentos, e você até trouxe uma coisa no começo, e que tem uma filósofa da ecologia profunda, a Joanna Macy, que ela fala muito sobre isso, assim, de que ou a gente está num extremo de não conseguir entrar em contato com a gravidade das coisas, e aí a gente não olha para aquilo e não tem contato não tem coragem de ver a gravidade e acha que aquilo não está acontecendo. Então coloca uma lente de que nada disso está acontecendo, eu vou seguir com a minha vida normal. Ou o outro extremo que a gente vê de uma forma que a gente fantasia muito e floreia, e eu não preciso fazer nada porque tá tudo bem, as coisas vão se resolver sozinha. E isso tira o nosso lugar de ação como ser humano, de que volta para aquele ponto que a gente falou de se colocar a serviço, né? Que é onde está o fluxo da nossa existência, assim, de poder colocar o que a gente tem de melhor para levar mais vida para o planeta Terra. E bem sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui.
Realmente é um mergulho, né? A gente pensa É, um mergulho nesse oceano de possibilidades. E é. Amanda, assim, justamente a gente refletir sobre as nossas ações, né? Aquilo que eu faço aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de queimadas, né? Que recentemente, de novo, a gente visualizou nesse cenário triste. E que às vezes muitas pessoas falam assim, mas o que tem a ver? Mas tem a ver que você compromete aquela nascente ali de água Uhum, que vai impactar na vida da dona de casa da comunidade, que vai abrir sua torneira e uhum, não vai ter a água. Por quê? Justamente por conta dessa situação dessa queimada. Outra coisa também, né, relembrando mais uma vez aqui o Entrelaces, que é o nosso projeto aí para juntamente com o resíduo têxtil para gerar renda para pessoas em situação em vulnerabilidade social. E a gente vem discutindo muito sobre o resíduo têxtil porque hoje você tem um problema enorme, que é o sintético. E entre as tramas, por isso que é o entrelaces, né? Porque a gente fez aí um, uma brincadeira, né, entre a trama e a urdidura. Então tem esses microplásticos, né? Porque de repente chegou um momento que todo mundo falava do canudo, né? Apareceu uhum. o cavalo marinho, né? Segurando com o cotonete, enfim, o canudinho. E assim, que eu também tenho aqui se isso também não estava estimulando um outro tipo de consumo, a gente vai um pouco Uhum, mais além, porque aí você uhum. teve canudinho de inox, canudinho de bambu, Sim, canudinho. Você tinha uma foi coleção de canudinhos. criado um novo mercado, né? E é assim, então eu discuto um pouco essa questão de consumo, mas que não vem ao caso agora. Mas, por exemplo, esses microplásticos que a gente sabe que com as lavagens ele vai se soltando, desintegrando e vai cair, né, na rede, né, de esgoto, de escoamento, que vai para os rios e que, por sua vez, chega no oceano. Uhum. Então, o impacto disso tudo, né, que a gente tem que refletir sobre isso. Sim, fora que o microplástico ele entra na cadeia alimentar e não sai nunca mais, né? A gente não consegue ir lá e tirar. Então, ele é o que a gente chama de bioacumulação, né? Ele vai ser absorvido pelos animais menores que vão se alimentar dele, daí os maiores comem e acumulam mais, e isso chega na gente também, né? Voltando àquilo de que não tem como fechar, cortar ciclos, né? A gente sempre vai estar conectado. Então, essa questão do microplástico ela é uma das questões mais gritantes que a gente tem na conservação, por ser uma coisa muito difícil de lidar, né? De conseguir, depois que entrou no fluxo assim dos ecossistemas, a gente não consegue muito mitigar esse problema. Então, esse projeto é de uma importância assim essencial tanto para a saúde humana, porque esse ano eu acho que saiu um artigo que encontraram um microplástico na placenta de uma grávida, né, num bebê. E a gente já sabia que isso acontece, né? A gente tem essa contaminação, é impossível não ter, porque a gente está no topo da cadeia. Só que cada vez mais a gente está vendo realmente isso já na gente em todos os níveis, assim. Sim. Então, muito importante. Mandi, me fala agora um pouquinho, vamos falar um pouquinho do teu trabalho que você realiza aí no litoral, nessa costa marinha, junto com o seu companheiro Gabriel, você me fala dele um pouquinho também, né? Que ele é biólogo também. E essa página que vocês têm, né? O Ocumar, se a Priscila puder colocar aí pra gente, ou depois se quiser colocar, e que vocês fazem esse trabalho. Conta um pouquinho sobre isso aí. Claro, a página a gente criou a partir de tudo isso que a gente está conversando, né? A gente nisso de perceber essa necessidade de trazer esse diálogo mais para o dia a dia, de colocar a ecologia profunda de um jeito que esteja no dia a dia das pessoas, assim, que elas entendam não como uma coisa muito difícil de dois cientistas falando, mas que de alguma maneira elas consigam enxergar isso na própria vida e tendo esse contato nem que for aos poucos, né, sobre essa visão de mundo. Então, nessa página a gente traz muito sobre o olhar
das vivências com a ecologia profunda, também a ecologia política, conectando tudo isso que a gente está falando sobre as questões sociais, principalmente, e o jeito de olhar o ser humano para que a gente possa chegar numa conservação que envolva todas as vidas de fato e que tenha justiça ambiental, justiça socioecológica. Então, a gente traz todas essas questões na página. E além desse trabalho, eu também trabalho como bióloga marinha no Instituto Argonauta, que é um instituto que faz o trabalho de monitoramento de praias para resgate e reabilitação de animais marinhos aqui no litoral norte. Aí a gente resgata tanto os animais mortos para fazer pesquisa, então tartarugas, aves, golfinhos, baleias, para entender por que eles estão morrendo. Então por isso que eu trago muito essa questão do microplástico também, porque infelizmente o plástico é uma realidade nossa aqui com relação à mortalidade dos animais. E os animais vivos a gente resgata, passa por todo o processo de reabilitação e depois faz a soltura. E aí também tem toda a parte de sensibilização com as comunidades, do trabalho com as comunidades pesqueiras e de pesquisa também. Então, atualmente, estou nesses campos aí. O Instituto Argonauta, ele fica em qual localidade, qual cidade? A base do instituto é em Ubatuba. Uhum. Na praia do Sim. Perequiaçu, tá a nova base, no mesmo lugar onde tem o Museu Marinho. Só que aí a gente tem equipes trabalhando em todas as cidades do litoral norte. Sim. E como que é vista essa questão da pesca? Tem uma regulamentação? Eles seguem as regras? Tem algumas regulamentações. Na verdade, os maiores impactos que a gente tem com a pesca acaba sendo com relação à pesca industrial, né? Que é a pesca realizada pelas grandes indústrias que vêm com barcos que às vezes não são nem do Brasil, mas muitos vêm do sul do Brasil, mas bastante embarcações da China, de países da Europa, que vêm até as nossas águas e é o que a gente chama de sobrepesca, né? Então é uma pesca que ela vai, principalmente a pesca de arrasto, que é a pesca que é para pegar o camarão, principalmente. Ela vai arrastando tudo que tem pela frente, daí nisso ela leva muito mais vidas que vão morrer nesse processo e que não vão ser utilizadas para o comércio, mas que acabam sendo arrastadas. Então, a pesca industrial hoje é o que realmente traz bastante impacto, assim. E aí a gente tem os trabalhos com as comunidades pesqueiras que, na verdade, fazem parte de toda essa ecologia desse sistema que a gente tem aqui, né? Que são as pessoas que mais acabam entendendo do mar, que mais têm essa relação próxima com os animais, com a natureza, e que acabam trazendo bastante ajuda, assim, pra gente também nesse olhar. E com a relação de proximidade, eles foram confiando, assim, de quando tem algum acidente, entrarem em contato, daí eles entregam o animal que pegaram sem querer, e a gente leva para reabilitação. Então, o trabalho com a comunidade de pesca local, ele é bem diferente do que a pesca industrial, que a gente acaba nem tendo acesso, assim, né? A gente nem consegue chegar no responsável. Então, esse é o cenário, assim, da pesca por aqui. E aí o Instituto Argonauta, ele tem esse mapeamento dessas comunidades pesqueiras Tem. e desse trabalho, que é feito também esse trabalho de conscientização com eles. É um trabalho mais, a gente tenta fazer um trabalho mais de troca, assim, na verdade, né? Porque querendo ou não, também são os caiçaras, né? Também são povos originários que já estão aqui há muito tempo e que entendem muito dessa relação ecológica. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de sentar para conversar com eles, é sempre uma troca, assim, eles têm uma percepção. Na ecologia profunda, a gente traz muito isso, que o principal problema que a gente tem hoje, a principal crise, a mãe de todas essas crises das quais a gente conversou aqui, é a crise de percepção. A dificuldade que o ser humano tem de perceber o seu entorno e que nos leva a todas as outras grandes crises, né? E os povos tradicionais, os quilombolas, os indígenas, os caiçaras, eles têm essa percepção muito aguçada, porque eles vivem da natureza, eles precisam
quando o sol nasce, eles estão de pé, quando o sol se põe, eles estão indo dormir. Então, eles vivem nesse fluxo junto com a natureza e É. precisam entender dela para conseguir sobreviver, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de sentar com essas pessoas, é uma troca muito profunda, assim, nesse sentido da gente entregar o que a gente está conseguindo perceber com o nosso trabalho, mas também da gente receber muito desse nível de percepção profunda que eles têm, assim. Então, o Instituto também tem esse trabalho com essas comunidades, principalmente em Ubatuba, o Instituto trabalha desde 98, assim. Então, tem o trabalho junto com o Tamar também, tem uma relação bem próxima com a comunidade de pesca. Muito interessante isso. Até porque, Amanda, assim, na verdade, essa integração, né, na cadeia, né, que a gente tem, e a gente sabe que a natureza ela tem essa capacidade de regeneração, mas tem que Uhum. ter o respeito, porque Sim, essa pesca, né, predatória, né, tudo isso que acontece dessa maneira muito intensa, é que vai causando esse impacto. Então, assim, você vai exato. só tirando de maneira indiscriminada, então uma hora isso, né, a gente acaba ficando sem, né? Sim, e as E comunidades tradicionais acabam tendo esse tato de que eles conseguem perceber esse fluxo, né? Até que ponto eles podem ir, até porque eles sobrevivem disso. Então, eles sabem a época de reprodução, que horas você pode, que horas você não pode. Então, a maioria sempre tem as exceções, né? Mas acabam respeitando esse fluxo da natureza e contribuindo para a conservação como um todo, né? E existe uma responsabilidade governamental também. Você percebe aí que existe, por exemplo, a boa vontade, que a gente diz, né? Boa vontade política também de se resolver essas situações. Como que você enxerga essa situação? Hoje, cada município aqui do Litoral Norte está com uma realidade, né, diferente. Assim, aqui em Ilhabela, que é onde eu tenho mais contato, a parte ecológica, infelizmente, parece que a gente sempre está nadando contra a corrente, né? Então, é sempre um desgaste da gente ter que convencer muito, mostrar muito, quase que implorar. Então, acaba sendo que sempre esse esforço, assim, nunca é fácil de você mostrar o quanto é importante, o quanto existe essa conexão com o todo, que o ambiente precisa estar saudável para a população também estar saudável. Então, ainda é um desafio, assim. Ó, tem um comentário aí da Miriam, bastante gente ainda entrando aí, né? Um beijo, Mayra, minha amiga lá de Mariana. A Interessante o trabalho da doutora Amanda com animais marinhos e costume dos povos, aprendendo muito. Que Ai, que bom, bom. Miriam. Isso é Fico muito bom. feliz. A proposta nossa é também levar informação, esse conteúdo, para que realmente possa agregar. Porque às vezes você vê lá um negócio, como a gente iniciou no início, nós iniciamos, né, falando sobre essa questão marinha, e aí era aquela sensação que o que tinha a ver, né? A É, vida marinha com a vida da montanha. E aí a gente chega aqui quase ao final, né? Que a gente já está quase terminando, justamente realmente com essa consciência dessa integração. Então isso é muito bom, viu? Veio acrescentar muito. Amanda, e o companheiro Gabriel, né? Trabalha aí com você também. ele constrói comigo a página do Okun, né? Que é onde a gente traz mais sobre ecologia profunda, ecologia política. A gente vai trazer em breve alguns cursos também. Estamos repensando o modelo ainda por conta da pandemia e indo devagarzinho assim, mas em breve a gente vai trazer novidades de vivências e tudo. Ele também é biólogo marinho, mergulhador. Então a gente vai unindo essas iniciativas aí, os pensamentos e a vontade, né, de servir e de trazer isso principalmente, assim. Fico feliz com a nossa troca de hoje, porque o nosso principal intuito não é que isso fique só na gente que estude isso, né? A principal coisa de tudo isso é que ele possa chegar nas pessoas. Então, isso para a gente é muito importante, ter esses canais, essas relações e essa possibilidade de fluxo é o que mais vale, assim. Então, a gente vai estar
colocando novidades lá em breve nesse sentido e se coloca à disposição do Instituto também Arvorecer. Vamos continuar nas trocas e a gente vai gostar muito de continuar colaborando. Falei para você, né, Amanda, que a gente, como diz, nós somos uma grande árvore e a gente quer que esses galhos cheguem aí, né, no Estamos litoral e fazer a dispostos a. parceria, né, porque a gente pode fazer o consorciamento entre instituições. Então a Uhum, gente está à disposição para colaborar com vocês. Então, dentro daquilo que a gente consegue atender, e uhum, também está levando também esse trabalho adiante, essa mensagem, e que eu falo que a nossa proposta principal é a gente disseminar o conhecimento, porque o conhecimento a claro, gente não pode guardar para a gente tem que estar disponibilizando isso, com certeza. né? Como a gente falou, né? Tudo, nós somos abundantes, né? Nós somos a natureza, né? E a natureza, ela é abundante, né? Exato, Então, é muito importante a gente ter esse pensamento. com Amanda, certeza. foi um prazer falar com você. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a gente, para o pessoal aí que entrou aí na live. Marlene, eu que agradeço muito. Que bom que a gente se encontrou, por enquanto só pelas redes, mas já muito valioso. Muito obrigada pela troca. Obrigada a todo mundo que está por aqui. Me coloco à disposição também para tirar dúvidas do que for preciso. E de mensagem, eu acho que a mais importante nos tempos de hoje é falar com que as pessoas olhem para a natureza de novo, assim, quando tiverem angústias, pensamentos vazios, se a gente olhar para como os animais, as plantas resolvem os seus próprios problemas, assim, as respostas todas estão ali. Então, se a gente olhar para a cooperação, como tudo coopera para que a vida possa voltar a florescer, como se dão os mecanismos de ecossistemas em produzir vida. Então, se a gente voltar a ter o olhar para a natureza, a gente consegue viver de uma forma muito mais alinhada com a vida e com a saúde do todo, assim. Então, acho que a principal chave da vida é a gente não só olhar, mas contemplar, né? A contemplação traz muitas respostas. Com certeza. E o conhecimento é libertador, né? A fala aí da nossa amiga Mayra Lemos, ela veio trazer aqui no chat, né? Falando sobre isso. Ah, sim, E com assim, certeza. mais uma vez, lembrando vocês do nosso projeto, aí, o lançamento do Entrelaces, que ele vem viabilizar a questão da geração de renda para a população em vulnerabilidade social. Trabalhamos com os resíduos têxteis para a gente produzir através de toalhas que serão doadas para reuso, né? Fazendo aí a logística reversa e que vai gerar renda para essas pessoas e também resolver uma questão ambiental. Então é a nossa contribuição. Você que queira doar toalhas, nos chame no direct, toalhas ou camisetas. E também quem quiser fazer doações em dinheiro também, porque são várias as esferas que nós trabalhamos, tem o link lá na bio. Então fica aí essa nossa mensagem. E Amanda, olha, quero super te agradecer em meu nome, em nome do Instituto Arvorecer. Tem uma palavra aí da Beatriz, né, trazendo parabéns pelo trabalho lindo e por nos dar esse momento de conhecimento da nossa fauna, mundo afora. Muito obrigada, Ai, que lindo, eu Beatriz, que a, agradeço. a todos que estiveram aí conosco. Teve momentos assim que eu vou te confessar que assim bate, né, a sensibilização que eu quase até chorei aqui, principalmente quando foi a questão da gente olhar, né, para esse próximo. Então fica aí essa mensagem que a gente consiga cada vez mais a gente se conectar com o todo através da observação das estrelas que seja, né, do simples cantar de um pássaro, né, porque a gente não dá essa atenção no dia a dia Uhum. e, e de outras coisas, né, da manifestação dos animais, né, desse todo que a gente tem, para que isso possa refletir internamente e a gente perceba essa nossa integração, que nós somos a natureza, nós fazemos parte. Então, quero deixar aí um beijo enorme para todos. Amanda, mais uma Eu vez, também. muito obrigada.
Depois você coloca lá, a gente colocou do Ocumar aí a, A página, né? a página, tá? Aí depois também, se você Ótimo, quiser muito deixar obrigada. sua página pessoal pra gente Tá, o meu divulgar, é Mãe de Fernandes, arroba Mãe de Fernandes. Ia falar o e-mail. Vou colocar aqui. isso, Vou coloca aí mandar. pra gente. E assim, que vocês tenham uma excelente noite, né? Um ótimo feriado que vem aí pela frente. Muitos vão aí para o litoral. A gente tem uma característica aqui do sul de Minas. Ubatuba é a praia de Poços de Caldas. Você vai cruzar com muito Poços Caldense aí na região aí. Mas aqui na ilha E a gente tem um morro que chama Morro dos Mineiros, de tanto mineiro que tem. exatamente. Então, assim, então você vai cruzar com muitos aí, por isso que a gente pretende fazer um trabalho aí também. A gente se Vamos, coloca à disposição. a gente E, também. e, e obrigada mais uma vez, Priscila, pela colaboração, gratidão. E o dibuíno, que é essa palavra que significa aí gratidão também para todos. E muita luz aí. Para todos. Um, be Intercemos. Obrigada, um, querido. um beijo enorme, viu? Um Tchau, beijo. Boa tchau. noite para todo mundo. Beijo grande.